Olá, tudo bem você, querido telespectador, querido ouvinte do podcast Intervepes, Intervenção do Estado na Vida das Pessoas. Hoje nós vamos trazer uma convidada especial que vai falar sobre seguridade social, previdência social, reforma da previdência e a questão do gênero relacionada a todas essas alterações que foram promovidas. A apresentação já está disponível no canal do Intervepes no YouTube, para que vocês possam acessar. E agora eu vou fazer a ficha técnica. O podcast ele é vinculado à Universidade Estadual do Norte do Paraná, Centro de Ciências Sociais de Jacarezinho. Ele é um produto, né, que é oriundo do Intervepes, que é um grupo de pesquisa mantido sob a liderança do professor Renato Bernardi. A vice-liderança é do Marco Antônio Turati Júnior. Eu, Heloísa Pancotti, apresento o podcast e a edição e a edição técnica fica a cargo da MR Comunicações. A convidada de hoje é a professora Juliana de Almeida. Pode entrar, Juliana. Eu vou ler aqui brevemente para vocês o currículo dela, tá? A Juliana, ela é mestranda, ela pesquisa na mesma linha que eu, né? Que é Direito e Vulnerabilidades. Ela é uma mestranda do programa da UEMP. Ela é especialista em direito previdenciário, ela é pesquisadora do Intervepes, né? Ela é advogada na cidade de Ourinhos. A Juliana, ela foi monitora de um grupo de pesquisa que trouxe uma importante pesquisa sobre gênero e as reformas da Previdência. Então, eu vou convidar a Juliana para deixar sua mensagem aqui inicial. Seja muito bem-vinda, Juliana. Oi, Elô, bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo essa filmagem, né? Essa gravação de hoje, trazendo esse tema da Seguridade Social, a questão da reforma da Previdência. Acho que é a segunda vez que eu venho aqui participar esse ano. O primeiro grupo foi sobre a questão da pobreza, né, equalidade social, que interfere também nessa questão da seguridade. E nessa apresentação que teve esse mês, abordamos questões como a trajetória da reforma da Previdência, os impactos, né, sobre as aposentadorias, bem como questões de gênero, né, como pode a Previdência ter refletido em questões a respeito da população negra, a respeito da população transgênero e também a questão das mulheres, que foi profundamente afetado por essa reforma. É importante, né, fazer essa análise crítica. Então, para os nossos ouvintes, eu queria deixar um recadinho. A apresentação do grupo de pesquisa que foi monitorado pela professora Juliana de Almeida Salvador, ele já está no canal do Intervepes. Então, o podcast é um produto diferente, é um spin-off das apresentações do podcast. Então, aqui nós vamos tratar mais da temática relacionada, como essa pesquisa foi montada, os textos base, né, que a professora Juliana adotou para a elaboração da pesquisa. Então, agora já introduzo e vou perguntar para a Juliana, como é que você delimitou né, de forma crítica esse tema? Como é que você problematizou a pesquisa, né? Como vocês construíram aquela pesquisa que foi apresentada lá no grupo para todo mundo ver e também está disponível no canal do Intervepes aqui no YouTube. Então, Elô, eu penso que o grupo foi presenteado esse ano, né? Porque a reforma da Previdência, embora ela tenha sido elaborada em 2019, com tantas mudanças, o ano de 2023, ele é marcado também pelo centenário da Previdência Social. Sabemos que em 1923 foi pensado, né, foi introduzido no Brasil a Lei Eloy Chaves, que trata dos primeiros direitos da Seguridade Social. Então, para a elaboração da pesquisa, o grupo pensou também na questão da temática, aliar o direito e arte, né, que é o que o Intervepes trabalha, associando
Esse tema da previdência também com a arte, baseada no livro Éramos Seis, que é uma obra, também contemporânea à reforma à introdução da Lei Eloy Chaves, né, de 1940, dessa década. E problematizando com a temática da obra, nós vemos a história de uma família que sofre, né, com questões que podem ser abordadas também como questões previdenciárias, como a falta do marido, a ausência do filho por questões de morte. Logo também no final do filme ela termina sozinha com o desamparo do Estado. Então pensando nessa temática literária, questão ligada à arte, vemos que a previdência social há muito ela tem que ser pensada. Com a introdução da Lei Eloy Chaves, vieram os primeiros direitos da Seguridade Social, como aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio por doença, né, invalidez, e a questão do tempo de contribuição. Então a apresentação em si, ela foi pensada nessa construção, pensar primeiramente na Lei Eloy Chaves, essa introdução centenário da Previdência, que é comemorada esse ano, embora tenhamos poucos motivos para comemorar, porém, a Constituição Federal trouxe bastante novidades, direitos que foram assegurados, é um período, assim, inovador com a Constituição. E também outras temáticas que foram abordadas no trabalho, como a questão dos gêneros, né, trazidos pela doutora Carla e pela Bia, a Beatriz, que é faz parte da graduação, enriqueceram muito o trabalho, porque a previdência social, ela é feita, com base em direitos e muitas vezes essas pessoas vulneráveis não são protegidas. Então tentamos, né, de modo sintetizado nessa abordagem da previdência, tratar desses grupos vulneráveis. Eu vejo, como também pesquisadora da mesma área, um problema muito sério de produção de material científico relacionado à previdência social, né? Todos os pesquisadores, assim, eu vejo que é uma queixa recorrente entre os pesquisadores de seguridade social a falta de produção científica, né? Porque a seguridade social é mais pesquisada no campo ali dos cientistas sociais, muito menos no campo do direito. Nós temos um programa, o nosso programa é amplo o suficiente para a gente poder trazer esse assunto à discussão, né? Mas um programa de direito previdenciário, eu acho que só tem um no nosso país. Então, a gente ainda tem uma produção incipiente. Eu queria que você me passasse para a gente uma análise sobre como você vê esse cenário da pesquisa em previdência social no Brasil. Elô, realmente, eu ratifico, né, todas as suas palavras, essas observações. A gente vê poucas produções do cenário brasileiro. E até isso me provocou, né, a iniciar a pesquisa nessa área, assim como deve ter provocado, inspirado você, essa ausência de produção. Inclusive, um dos teus textos que foram indicados, eles foram produzidos por cientistas sociais, não da área do direito, mas da área da assistência social. Porque ainda bem que existe essa interseccionalidade do direito com outras áreas, seja na área da assistência social, seja na área econômica, contábil. Então essas produções são importantes, porque eu não sei se às vezes a falta também de instituições, como você mencionou, só existe uma instituição, específica, né, direcionada à área da seguridade no Brasil, mas nós, né, como mestrandos numa faculdade que trata do direito da vulnerabilidade, é a nossa oportunidade de estar abordando esses temas, que às vezes, assim, eu vejo também que pode ser uma dificuldade pelas constantes mudanças do cenário da previdência, que não dá muita margem para a gente poder estar entrando em alguma temática, logo já vem uma reforma mudando aquele assunto, mas realmente essa questão do estudo, da pesquisa acadêmica, científica, ela é importante nessa área da seguridade. E ainda bem que tem, né, essas outras áreas que também, juntamente com a gente, pesquisam,
E essa pesquisa, essa temática da seguridade, ela precisa ser melhor, estudada, melhor investigada, até porque senão a gente fica à mercê dos legisladores e da justiça também, né. Com certeza, porque eu acho que a previdência social hoje é vista como uma questão de investimento, quando ela tem fundamentos muito mais enraizados no sistema de direitos humanos e de garantias fundamentais do que muita gente pensa, a maioria, e no direito se pensa muito assim, né? Então é comum a gente verificar fora, né, do âmbito dos previdenciaristas, até mesmo colegas advogados que se referindo ao sistema de previdência social como um péssimo investimento. Então, são visões, né, que não são capazes de delimitar exatamente de que se trata um sistema solidário de previdência social, de repartição simples, né, e intergeracional. Mas eu queria dizer uma coisa, eu queria te fazer uma pergunta. Vocês trouxeram 2 textos base para direcionar a leitura antes da gente observar a apresentação de vocês. Um dos textos fala da contrarreforma do Chile, né? Porque a reforma da Previdência, ela foi toda delineada. Aconteceu uma coisa muito interessante na reforma da Previdência, porque primeiro, a nossa Previdência ela é muito assemelhada com modelos latino-americanos, por exemplo, Uruguai e Argentina. A Lei Eloy Chaves, o professor Miguel Varte está elaborando um texto, ele identificou que o Eloy Chaves foi até a Argentina buscar a legislação argentina, identificou como é que acontecia e trouxe aquele modelo legislativo para cá, quase que literalmente. Né? Então, e o que acontece foi que a reforma da Previdência tentou colocar dentro de um modelo misto, né, que tem ali pitadas do Beveridge, pitadas do Bismarck, um modelo privatista que é o modelo chileno, né, que não é um modelo de repartição simples, não é um modelo em que as pessoas contribuem solidariamente para o sistema, mas é um modelo individualizado de capitalização muito parecido com o investimento financeiro. É claro que o sistema faliu lá no Chile, porque é um país de muita desigualdade, então as pessoas mais pobres não conseguiram, as pessoas muito pobres não conseguiram contribuir suficiente para garantir uma velhice, muito embora aqui no nosso modelo isso talvez seja uma inversão, né? Aqui no nosso modelo tem uma inversão disso. Nós temos um grande contingente de pessoas pobres mantendo benefícios que são fruídos com maiores valores e por mais tempo uma população que tem mais dinheiro. Mas o outro texto que vocês trouxeram dizia muito respeito à questão feminina, à questão do gênero. Por quê? Porque a Previdência impacta de forma diferente homens e mulheres em razão da divisão sexual do trabalho e seus efeitos no futuro, né? Que são lançados e experimentados no futuro. Então, sobre isso, eu queria que você se manifestasse. Para quem está nos ouvindo, os 2 textos que serviram de base, um chama A Contra-Reforma da Previdência e o Retrocesso do Direito Previdenciário das Mulheres, e o texto que fala sobre a Contra-Reforma no Chile é A Nova Ofensiva ao Sistema Previdenciário Brasileiro, um paralelo com o modelo privatista chileno. Todos os 2 textos excelentes e que dão uma visão do que foi essa reforma, né, de como os efeitos deletérios dela ainda serão sentidos por muito tempo, por muitas gerações. Então, eu queria que você trouxesse um comentário sobre isso, né? Baseado ali nos textos base que vocês trouxeram para o grupo de pesquisa, para que fossem apreciados um pouco antes da sua apresentação.
Elô, primeiramente eu quero dizer assim para quem está assistindo que eu também gostaria de continuar assistindo a Elô falando, porque a gente está falando aqui com uma apresentadora, com uma mediadora que é especialista no assunto, vez que você tem o domínio, né, da matéria, é uma matéria que eu acredito que você viva diariamente, né, na lida previdenciária, e é importante você ter trazido essa abordagem sobre os textos, né, que serviram de base para o estudo. Que primeiramente o texto que fala do paralelo entre o Chile e a Argentina, entre o Chile e o Brasil, discute isso. Talvez a intenção do governo na reforma da Previdência seja trazer esse modelo privativo, esse modelo que visa mais a questão do lucro, em que os bancos, né, são os protagonistas, porque é eles que vão estar investindo na questão da Previdência, gerenciando. Só que assim, o que se percebe é que nesse modelo que é chileno, nessa inspiração, em países latino-americanos, em que a desigualdade é um fator que prepondera, em que, a questão da solidariedade, ela pode ser prejudicada, não deve servir como parâmetro para o Brasil. Também a questão, do Eloy Chaves ter trazido essa idealização da previdência social, essa lei ter sido inspirada na Argentina, ela é a base, assim, da previdência, porque nosso país, ele traz reflexos de outros países. E quando a gente estuda a questão do bem-estar social, que a gente pensa: "Poxa, é um bem-estar social que protege todo mundo". O Brasil, ele é um país atrasado, porque essa a inspiração da Lei Eloy Chaves chegou em 1923, com os primeiros direitos, mas a questão da constitucionalização, realmente de trazer a previdência, a primeira vez que a palavra seguridade surgiu, foi com a Constituição de 88, enquanto os outros países já estavam vivendo até um declínio na previdência, na seguridade social. Então, esse artigo sobre o modelo chileno é para a gente tomar cuidado com questões de reforma, porque às vezes o governo faz uma propaganda, né, da reforma da previdência que não condiz com a nossa realidade, porque se nós formos partimos para esse modelo, mais, privatista, que não atenda ao bem-estar social. Hoje a gente tem a mistura, assim, de 2 planos, né, o Beveridge e o bismarckiano, em que há, assim, uma preocupação também com a assistência social. Como o modelo do Chile faliu por não atender a todo mundo, o mesmo pode acontecer com o Brasil. E a reforma da previdência trouxe essa tendência, né, de talvez tirar um pouco de direitos, e isso acaba por desincentivar as pessoas a ficarem no sistema, a optarem por um sistema, particular, né, para uma previdência privada, que não abrange todo mundo no Brasil, não é todo mundo hoje em dia que pode ter um plano de previdência privada. E ao mesmo tempo, essas pessoas migrando do regime geral, elas acabam por tirarem as contribuições do gerenciamento do governo. Isso também pode gerar um déficit na previdência. Então o que se pretende, assim, o que se propõe, é que novas fontes de custeio sejam inseridas na Constituição, com relação à previdência, e não esse desincentivo como a reforma da previdência trouxe. Aí não sei se Então, a Elô tem alguma coisa para você falar do próximo artigo. então, eu vou só para ponderar, eu só vou fazer uma inserção, porque ainda não conhecemos muito bem a audiência, e acabei de me dar conta que a gente está falando de modelo de repartição, modelo capitalizado, sem explicar pormenorizadamente o que é isso, né? Então, vejam só, eu só vou fazer uma parte. O modelo de capitalização é um modelo em que o Estado, ele se afasta da responsabilidade pelo seu futuro. Você tem uma conta individualizada, então é a conta da Juliana de Almeida Salvador, que ela abre como se fosse uma conta de fundo de garantia, é uma conta vinculada ao seu CPF. Naquela conta são colocadas as suas contribuições, as contribuições patronais e as suas contribuições. Aquele dinheiro, ele vai ter que ser suficiente para manter toda a sua velhice e manter a sua incapacidade. E a gestão daquele dinheiro, né, ela é geralmente conferida a um sistema financeiro. Inclusive, no Brasil havia projetos, né, nesse sentido, de vender mesmo, de capitalizar para vender ao mercado financeiro. O que acontece? Quando esse dinheiro
que você, Juliana, juntou a sua vida inteira, quando esse dinheiro que a Juliana juntou acaba a obrigação do governo para com você. Então, se você decidiu, se você precisou daquele dinheiro por motivo de incapacidade, se você precisou daquele dinheiro por outras razões, se você ficou muito tempo desempregado e você não foi capaz de juntar um dinheiro que seja suficiente, se você ganha pouco, então todas essas regras, não há uma regra capaz de equalizar isso e garantir o seu benefício para o resto da vida, porque é um investimento financeiro. Ainda que o Estado possa oferecer alguma regulação do tipo, ora, eu vou garantir que você receba ao menos um valor X. O Estado não lucrou, né? Tem o mercado financeiro lucrando com isso e depois tem o Estado para colocar dinheiro. Então, existe é um sistema que não condiz com os princípios fundadores do nosso sistema previdenciário, que é um sistema em que toda a sociedade contribui para custear o fundo. Então, nós temos contribuição de empregado, de empregador, nós temos contribuição do próprio Estado, e temos que contribui com imposto, né? Com impostos e contribuições sociais que são vertidas e encaminhadas para aquele fundo, uma fonte de custeio amplíssima. Quando você vai na Shein, faz sua compra lá da China, para lá na fronteira, vem o boletim para você pagar do imposto de importação, vai para a Previdência. Quando você faz o seu joguinho na Mega Sena, vai para a Previdência. Então, nosso sistema, ele é um sistema de custeio amplo, né? Nós temos ali PIS, COFINS, tudo isso vai para o sistema previdenciário. Mas esse sistema, ele visa atender a todo mundo. Então, quem hoje, as contribuições de quem hoje, ele não é um dinheiro no cofrinho. Então, a Juliana hoje, não é porque ela está pagando que ela tem direito às regras de hoje, né? E ela tem direito de ficar olhando quanto que o dinheiro dela está rendendo. Por quê? Porque vai para um fundo único destinado a pagar os benefícios. Então, a contribuição que eu faço, que a Ju faz, está pagando os aposentados de hoje. E a gente precisa que uma nova geração de pessoas continue pagando INSS para que as nossas aposentadorias sejam custeadas. Isso é um sistema intergeracional. Só fazer essa parte para a gente verificar o que quase foi realizado, né? O que quase foi realizado na nossa Previdência, que foi um movimento privatista, que é isso que o texto base da professora Juliana trazia, né? E também a questão do impacto dessas políticas, dessas alterações políticas e agora nós vamos falar do nosso sistema, tem com relação ao gênero e como ele sujeita algumas populações, como a população negra, a população feminina. Então, agora agora é esse comentário que a gente precisa fazer. Só essa parte para a gente não se deslocar e a audiência compreender quando a gente fala de sistema capitalizado e de sistema de repartição. Exatamente, Elô, é isso mesmo. Essa preocupação realmente com a população continuar vertendo contribuições, incentivar esse sistema que a gente tem é muito importante, que é um sistema que visa não somente atender quem contribui, mas também quem não contribui, não tem condições de verter essa contribuição para o INSS. E falando dessa população mais vulnerável, a gente tem que se preocupar e a gente vai começar a falar sobre o segundo texto, que é sobre grupos vulneráveis. O segundo texto ele fala mais da questão feminina, mas quando a gente pensa em grupo vulnerável, são as pessoas idosas, são as pessoas que sofrem discriminações, questões de raça, questão de gênero. Aí entra a questão dos transgêneros, que a Elo tem um tema, né? Ela trata primorosamente, maravilhosamente desse assunto. Mas a questão também da mulher é um tema, assim, que às vezes passa desapercebido, né, pelas pessoas, mas um direito que foi profundamente afetado pela reforma da Previdência. Primeiro que eu assim, é bom enfatizar isso, que entende-se que houve um retrocesso de direitos. Tem a questão da reforma da Previdência, que na questão da pensão por morte, atingiu em cheio o direito das mulheres,
porque na pensão por morte, a maioria são viúvas, né, são mulheres que muitas vezes perdem seu esposo, o benefício ele é reduzido, drasticamente, pela reforma foi reduzido drasticamente, porque fala-se de cotas. E a questão do retrocesso, esse tema já foi julgado pelo STF, consideraram constitucional a questão desse entendimento da pensão por morte na reforma da Previdência, foi uma cópia da LOPS, né, da Lei Orgânica da Previdência Social, que já previa esse sistema de cotas. Então, quando a gente fala em retrocesso social, é você voltar a um estado anterior que tinha menos direitos, restringindo ou eliminando direitos. Não pode ser admitido e, enfim, foi considerado constitucional. Com relação ao direito das mulheres, a gente percebe que as mulheres, assim, no âmbito brasileiro, mundial, elas sempre foram, acabaram sendo diminuídas pelo sistema. Um sistema considerado machista, né, misógino, um sistema do patriarcado, em que sempre, assim, valorizou-se mais o trabalho do homem em detrimento da mulher. O que se percebe hoje é que muitas mulheres fazem até jornadas triplas, né, porque primeiro ela é dona de casa e às vezes pode ter até 2 empregos. Então, ao não se considerar essa jornada da mulher na reforma da previdência, acaba sendo assim, algo revoltante. Porque primeiro, a mulher ela tem uma idade, né, de aposentadoria reduzida. Na antiga norma, né, antes da reforma, a mulher se aposentava com 55 anos por idade rural, se ela fosse da roça, e com 60 anos. Hoje aumentou, né, essa questão da idade urbana. A mulher urbana hoje, ela aposenta a partir dos 62 anos. Então, aproximou-se, né, a idade da mulher com a do homem, e o que fazer com relação à mulher que trabalha, que tanto, assim, se engaja nos serviços quando ela é desvalorizada. A mulher já recebe, né, percebe-se que no Brasil ela exerce a mesma jornada e recebe menos que o homem. Inclusive uma pesquisa apresentada nesse artigo, mostra uma pesquisa realizada pela DISE, mostra que as mulheres elas trabalham cerca de 4,3 horas a mais por dia do que o homem. Então, por que essa disparidade, com relação a salários, com relação ao valor do trabalho, e também essa intenção, talvez, do legislador em aproximar o direito dele, sendo que, o parâmetro de comparação é totalmente diferente. Então essas desvantagens sociais, elas têm que ser levadas, em consideração quando de uma reforma. E para a gente não incorrer em retrocesso. Então esse pensamento que a gente tem no Brasil machista, patriarcado, ele foi, assim, somente reforçado com a reforma, porque desprezou essas peculiaridades, porque sabemos que a maioria são mães, elas exercem trabalhos menos valorados, né, é difícil você ver uma mulher em cargo de chefia, e é uma construção histórica, então como reparar isso diante de uma reforma que não incluiu, né, não valorizou a mulher. Então essas questões trazidas nesse artigo sobre a contrarreforma da previdência e o retrocesso no direito previdenciário das mulheres, foi de suma importância na construção do debate, porque a gente tem que pensar o direito feminino. Tem que pensar, o direito até o julgamento, né, numa perspectiva feminina, que foi o tema, abordado agora pelo CNJ 128. É uma orientação para os tribunais, até mesmo em julgamentos, estarem pautando, assim, na questão da feminilidade, na questão da mulher, né, que ela vive uma questão opressora pelos homens, para poder valorizar ainda mais, né, para poder, colocar em situação de igualdade, uma igualdade substancial que a Constituição fala, não é uma igualdade formal, mas uma igualdade realmente, assim, que estabeleça justiça nos casos. Eu também acho importante, né? Porque nós estamos aqui pensando em fomentar pesquisas, né? Que as pessoas tenham conhecimento que o número de mulheres. Por que o legislador decidiu aumentar a idade mínima? Porque a mulher vive mais do que o homem. Isso
está comprovado cientificamente pelos dados obtidos, né, sobre a expectativa de vida e divulgada anualmente pelo IBGE, baseado na análise do número de pessoas mortas, o sexo das pessoas mortas, a idade ao morrer. Então, nós temos uma expectativa de vida maior. Ocorre que, no campo previdenciário, apesar da expectativa de vida maior, em grande número, as mulheres são pensionistas, porque existe um grande número de mulheres que não é incluído no sistema previdenciário, ainda que muita coisa tenha sido implementada, muita política pública tenha sido implementada, como, por exemplo, a possibilidade da dona de casa de baixa renda verter contribuições com incidência percentual bem menor. Muito embora exista o plano previdenciário, que é o plano que só dá direito de 11%, que só dá direito à aposentadoria por idade. É bom dizer que o número de mulheres que aposentam por tempo de contribuição é pequeno em relação ao masculino, porque a carência para aposentadoria por idade é de 15 anos. Por tempo de contribuição, também. Contudo, na legislação anterior, havia necessidade de comprovação de 30 anos de contribuição no mínimo e o atingimento de uma idade no sistema de pontos, ou fator previdenciário, ou mediante a incidência de fator previdenciário. O que acontece? Os dois fatores em conjunto, eles são muito difíceis de comprovar, porque as mulheres têm dificuldade de se manter no mercado de trabalho, porque ela gera filhos, e pesquisas dão conta de que 50% das mulheres não conseguem retornar ao trabalho depois de serem mães. Então, essa problemática toda, quando você retira, né, você sobe 2 anos, né, na idade mínima, que agora pós-reforma, nós temos a figura da aposentadoria programada, que é a aposentadoria por idade e tempo, né? Nas regras novas da reforma, você não aposenta mais por tempo de contribuição, só a menos que você tenha cumprido com a idade mínima. Quando você junta esses dois fatores e você sobe a idade mínima para mais 2 anos, você adiciona mais 2 anos, você coloca uma dificuldade muito maior de acesso ao benefício para essas mulheres. Então, a questão previdenciária é que o sistema previdenciário ainda exclui uma parcela muito grande das mulheres que só ingressa nesse sistema e passa a receber benefício ou por meio do BPC ou por meio da pensão por morte, dadas as dificuldades que a mulher tem para se manter no mercado de trabalho, se manter vertendo contribuições à Previdência. Isso nem vamos mencionar, e além disso, ainda tem a questão da empregada doméstica, que ela fez parte do sistema de previdência social tardiamente, e hoje o que tem de empregada doméstica registrada na carteira, mas cujos valores de previdência não estão sendo recolhidos, é muito grande. Quando ela vai ao sistema previdenciário solicitar o seu benefício, ela recebe a notícia de que não houve contribuição, de que não vão aceitar a carteira de trabalho dela como prova. Então, o sistema previdenciário foi delineado de forma excludente e é uma espécie de opressão dobrada, só que dessa vez realizada pelo aparato estatal contra uma minoria que é vulnerabilizada. A mulher não consegue, historicamente, ainda vencer com os efeitos deletérios da divisão sexual do trabalho. Então, Elô, não sei na sua região como é a questão do trabalhadora rural. Eu percebo assim aqui, muitas delas têm dificuldade na produção de provas, porque elas trabalham sem registro, só que com a idade avançada, elas não têm mais admissão. É mais difícil elas serem empregadas, conseguirem um registro formal
E então elas acabam, assim, não conseguindo, porque existe aquele quesito contemporaneidade da prova, né. A mulher, ao completar 55 anos, ela precisa estar registrada ou pelo menos ter prova suficiente. Então a pessoa vai produzir prova no final da vida? É complicado, isso dificulta o acesso delas também à aposentadoria. E sem contar que a mulher passou a ter direito de aposentar, a mulher lavradora, somente a partir da Constituição de 88. Antes disso, ela não tinha esse direito. E também agora nós tivemos uma boa notícia, né, na Jornada de Seguridade Social do CJF, que é um órgão ligado ao STJ, porque as mulheres lavradoras, mesmo que estiverem registradas como domésticas, né, se comprovada a atividade no meio rural, elas vão poder contar como trabalhadoras rurais, justamente porque se verifica essa dificuldade documental. Geralmente se registra o marido e se coloca a mulher para ajudar na casa na casa sede da fazenda, como se o trabalho realizado dentro da casa sede, seja cozinhando para peão, seja limpando o meio ambiente de trabalho, que é utilizado por todo mundo, não fosse um trabalho rural, né? Então, ela acaba sendo excluída das benesses da lei. Então, essa é a problemática, gente, que a professora Juliana trouxe, que é a questão de como o sistema de previdência social pode ser excludente com minorias, né? Como a expectativa de vida e as condições no longo da vida laborativa das pessoas divergem em razão de gênero, divergem em razão de cor e raça, divergem em razão de cisgeneridade e transgeneridade, isso vai gerar um impacto no futuro e que é percebido de maneira diferente dependendo do grau de ação da divisão sexual do trabalho, da opressão do patriarcado sobre aquela vida laborativa. Me parece que ficou muito claro na última jornada lá em Brasília, de que, além de tudo isso, a gente sabe que o INSS, que é o gestor do maior número de processos da Previdência Social, dos benefícios, presta um péssimo serviço, a qualidade do serviço, a população é ruim. Nós temos, além disso, uma fila enorme de benefícios a serem examinados, a qualidade das perícias médicas também discutida. Então, é um serviço essencial para a distribuição de renda no nosso país, para a manutenção das gerações futuras, que vem sendo atacado, desmontado, mal cuidado e que precisa ser melhor pesquisado. Todos esses indicadores que a professora Juliana trouxe e eu também trouxemos, né? Que eu também trouxe, que nós trouxemos, esses indicadores precisam ser analisados cientificamente pelos legisladores, pelo direito. Quando a gente vai trazer um texto das ciências sociais, ele é muito bem-vindo, muito bem aproveitado, mas no meio jurídico ainda há uma resistência, né? A incorporação desses textos no meio jurídico. Então, nosso trabalho enquanto pesquisadores é aprofundar a pesquisa previdenciária para que sejam identificados esses pontos de tensionamento que estão produzindo violência e que estão produzindo maior desigualdade, e para que os próximos legisladores possam corrigir essas políticas, né? Para que a gente não verifique esses avanços. Eu vou pedir, né? Eu vou fazer uma pausa agora para falar do DIRSIM. O DIRSIM é o nosso querido Direito e Cinema, que é promovido pela UEMP. As inscrições para o DIRSIM estão abertas. O site do DIRSIM já está no ar e você pode e deve procurar se inscrever no DIRSIM. Você pode apresentar trabalhos científicos no formato de artigo, no formato de pôsteres. O DIRSIM vai acontecer presencialmente na UEMP em Jacarezinho no dia 25, 26 e 27.
vá na rede social do Dircim, siga o Dircim, a programação está imperdível, o site está lindo. Olha, o Dircim é uma oportunidade única para você que produz trabalho científico, apresentar esses trabalhos num ambiente seguro, colher informação dos seus pares, dos seus colegas, de pessoas com um pouco mais de experiência na pesquisa acadêmica. Então, o ano passado, nossa, participei de uma oficina maravilhosa. Então, gente, não deixem, o Dircim sempre, as vagas acabam antes, a nossa universidade tem limitação de espaço, e então você, por favor, já corre garantir a sua vaga, 25, 26 e 27, na UEMP de Jacarezinho, a inscrição já está aberta, e você deve garantir a sua vaga, e depois utiliza o nosso podcast como fonte de inspiração, porque tem vários trabalhos aqui já aqui no YouTube e no Spotify, muitos outros, e você vai poder se inspirar para produzir os seus textos científicos, tá? E como a gente está falando, professora Juliana, de direito e cinema, eu vou falar para você o seguinte: vocês trouxeram Éramos Seis, né, na apresentação de vocês. Mas existem várias outras expressões, fontes que a gente pode beber lá nas artes e trazer isso para o direito. Tem mais alguma coisa que você queira indicar? Mais algum livro, algum filme? Oi, Elô. Olha, eu vou indicar o documentário, né, que foi colocado nos 2 minutos primeiros da apresentação, chama Nosso INSS. Nós temos a plataforma Meu INSS digital, mas esse documentário, ele traz, assim, as dificuldades não só do ponto de vista do segurado, mas também dos próprios servidores, né, que sofrem com pressões na análise dos benefícios, depoimentos de pessoas que ali no dia a dia todos nós, né, sofremos com a questão da demora nas análises, com essa questão das reformas. É um documentário muito interessante, está no YouTube, Nossa INSS. Também, assim, quero indicar a obra que foi publicada, né, Previdência no livro Previdência das Artes. Ali você vai encontrar Éramos Seis e outras obras, como a professora Elô falou aqui, que tratam da temática da literatura com a previdência social. É pela editora Alteridade, ali você vai encontrar diversas obras. Tem também, uma obra que foi, publicada esse ano, que é os 100 anos da Previdência Social, pelo Ministério da Previdência Social. Ele ajudou muito também na construção da temática, né, da apresentação. Eu quero indicar também esse texto, né, que fala da contrarreforma da Previdência Social, que é pela, revista Ser Social, os periódicos também, que você pode encontrar ali na internet, digitando a contrarreforma da Previdência Social. E também ao Manual de Direito Previdenciário do professor Miguel Orvati, que para mim é uma base também para os estudos, que ali ele fala da questão do surgimento da previdência nessa era, né, da revolução 4.0, que é essa revolução tecnológica que a gente está hoje, essa retirada dos postos de trabalho, essa uberização. Então é muito interessante, vocês poderem aprender um pouco com esse professor, que ele é da área da Seguridade Social, é uma importante figura do direito previdenciário. Também tem a obra da professora Elô também, que trata da questão dos transgêneros. E eu queria parabenizar, aproveitar, Elô, parabenizar você pela importante atuação ali perante o Conselho da Justiça Federal, aprovação do enunciado, né, que trata sobre a questão dos transgêneros. A nossa apresentadora aqui, ela teve uma importante atuação nessa jornada da Seguridade Social. Então quero te parabenizar mais uma vez e que a gente possa continuar nessa pesquisa, ter novas, novidades, né, novos temas serem abordados. É muito importante para a pesquisa acadêmica a sua atuação, né, como de outras pessoas que estão se destacando no direito previdenciário. Nossa, eu agradeço os elogios. Eu falei com o professor Renato antes de ir, né, porque eu estou finalizando já para depositar a minha tese. Então, o professor Renato falou: vá, não, vá sim, ele é um grande apoiador, né?
E aí o professor Renato me incentivou aí, e o resultado foi incrível. E foi muito legal também, porque o Interveps todo estava na torcida, né? Então, foi muito bom. Obrigada. Sobre o professor Miguel Ovart, além de um excelente jurista, ele é um dos mentores, né, um dos professores vinculados ao único programa que eu conheço no Brasil, e que versa totalmente sobre previdência social, que é o da PUC, né, de São Paulo. Ele é um ser humano maravilhoso, acessível, as obras dele são sempre temáticas pertinentes, então fica aqui o registro, nosso carinho pelo trabalho e pela pessoa do professor Miguel Ovart. E com relação ao professor Bernardi, o agradecimento pelo incentivo, né? Porque se o professor não tivesse incentivado toda essa pesquisa, né? Isso não seria possível, né? Isso não seria possível, nem haveria um enunciado. Mas, finalizando aqui, né? Eu vou deixar o meu recadinho de um filme, que é o filme Eu, Daniel Blake, do diretor Ken Loach, que você acha no YouTube inteirinho, dublado. Ele é exatamente a figura da Via Crucis de um segurado de benefício por incapacidade no INSS. É impressionante. Mas levem lenços, não precisar. E também queria agradecer a sua presença aqui, parabenizar pela sua exposição, parabenizar todos os membros do seu grupo. As meninas arrasaram, foi muito elucidativa, e eu percebi pelos debates, né, que às vezes a apresentação não gera tantos debates, mas a de vocês gerou muito debate. Como o tema é essencial, como o tema é desconhecido e como a gente precisa aprofundar essas pesquisas, né? Então fica aqui o meu agradecimento. Gente, vamos finalizar? Só vou deixar aqui a ficha técnica. O podcast Interveps é uma iniciativa da Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Jurídicas, Jacarezinho. O Interveps é um grupo de pesquisa que tem a liderança do professor Dr. Renato Bernardi. O Interveps tem a vice-liderança do nosso queridíssimo Marco Antônio Turati Júnior. Eu, Heloísa, apresento o podcast que conta com a equipe técnica, o amparo e a edição da MR Comunicações. Vamos nos despedindo por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!